Colabore com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou falando com o jornalista Luiz Eduardo de Souza, que escreveu o livro O Homem que Falava com os Espíritos, um livro sobre Chico Xavier. Bom, Luiz Eduardo, você comentou que nesse seu trabalho de pesquisa, você falou com 35 pessoas aproximadamente que tiveram contato com Chico Xavier. O que você pode falar então sobre esse contato com pessoas que estiveram tão próximas, tão ligadas a essa figura tão importante para o Espiritismo? Me chamou muito a atenção o quanto essas pessoas estão ligadas ainda à figura de Chico Xavier. No momento que eu cheguei a Uberaba e você conversa com pessoas, e a gente não está nem falando exatamente agora, onde tem uma série de comemorações do centenário dele, onde o assunto Chico Xavier está mais em evidência, mas alguns anos atrás, onde até algumas pessoas dentro do movimento espírita começavam a dizer que o Chico Xavier, a figura dele estava sendo esquecida, ou que o trabalho dele, as obras dele não estavam sendo tão estudadas. E no momento que eu cheguei lá e que eu comecei a conversar com essas pessoas, eu vi o quanto ele tinha inspirado essas pessoas a continuarem o trabalho social. Não só, um foco muito importante do Chico é que muitas dessas pessoas, e me chamam a atenção, não eram espíritas, e algumas delas continuam não sendo espíritas, mas foram totalmente influenciadas pelo trabalho assistencial que ele fazia. Então, todos os depoimentos que eu tive, eles foram, em geral, carregados de emoção. Eu ficava muito tocado quando via as pessoas falando sobre Chico, repetindo algumas vezes as mesmas histórias, trazendo detalhes diferentes, mas eu percebi o quanto ele conseguiu não só ficar restrito ao círculo de pessoas mais próximas, mas expandir até a influência dele e pessoas de diferentes credos, diferentes concepções, alguns até ateus, mas que viam Chico como um exemplo, como algo que eles deveriam seguir, mas não no sentido de santificar, não no sentido de cultuar, mas sim de buscar os exemplos que ele trouxe em vida e tentar colocar em prática. Porque a própria história dele chama atenção. Para os espíritas é fácil entender, tem explicação, mas para pessoas que são de outras religiões ou até mesmo ateus, como você colocou, é interessante para eles a história do fenômeno. O que você sentiu então em relação inicialmente a questão das fenomenologias que aconteciam? O principal, o Chico tem algumas vertentes. Na vertente fenômeno, na vertente mediúnica, é uma coisa muito difícil de ser explicada. O Espiritismo traz explicações para isso. Como que um sujeito com 21 anos de idade psicografa um livro, um sujeito numa cidade como Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, há muito tempo atrás, psicografa aos 21 anos um livro com poesias de diferentes autores, como Casimiro de Abreu, como Castro Alves, como Augusto dos Anjos, e textos de autores, grandes autores da literatura brasileira que já estavam falecidos naquele momento. Esse texto é levado à investigação, é levado à Academia Brasileira de Letras, e chega a apareceres como, por exemplo, de Monteiro Lobato, que diz: se Chico Xavier realmente escreveu esses textos, ele merece tantas cadeiras da Academia Brasileira de Letras quanto ele achar necessário, porque ele tem, os textos, eles são fidedignos ao estilo literário desses autores. É muito difícil entender isso. Mais difícil é entender uma obra de mais de 450 livros diferentes, psicografados, e a grande vertente do Chico, na verdade, eu acho que porque o grande interesse pela figura dele foi exatamente pelas mensagens que ele trazia do além. Em particular, quem perdeu um ente querido, quem está ali padecendo do sofrimento, tem nas mensagens dele, ou teve durante muito tempo, um consolo muito grande. E chama muito a atenção todas as pesquisas que foram feitas em torno de Chico Xavier. É óbvio que durante a vida dele as tentativas de colocá-lo como uma fraude foram muito grandes. Me chama a atenção, por exemplo, um estudo da Associação Médica Espírita com algumas mensagens dele
que vê em 52% das mensagens, 52,5% exatamente o mesmo estilo, a assinatura do desencarnado é exatamente igual com a que ele tinha em vida. 22,5% muito parecidas, né? E o restante das mensagens, os outros 22% das mensagens, tinham elementos que possibilitavam a identificação. Ou seja, é muito difícil, até se falando em fenômeno mediúnico, é muito difícil um médico que consegue ter uma série de informações que o Chico tinha e trazia, e reproduzir, caligrafia, todas as coisas do com tanta desencarnado. exatidão, não é? Exatamente. Tá certo. Bom, Luiz Eduardo, nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos já já.